Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar aqui do indiciamento do Bolsonaro e praticamente a casa caindo. Os próprios aliados do Bolsonaro admitem que foi um erro gigantesco, né? De certo modo, o Bolsonaro está envolvido nessa situação, eles terem pedido aí de certo modo a CPI. Dá uma olhada aqui como a situação do Bolsonaro, ela se complica a cada minuto que passa, né? E eu vou dizer para você todos os detalhes, quais foram aí os supostos crimes, né? Que o Bolsonaro cometeu, pelo menos que foi colocado lá no relatório, que eu também não vou aqui condenar. O Bolsonaro, ele tá de certo modo condenado, né? Desaba aí ao saber dessas notícias, né? Mas é claro, eu aqui vou falar de uma maneira um tanto que imparcial, né? Até porque também, enfim, você vai saber quem é que poderia ajudar o Bolsonaro durante essa situação aí que impedisse que ele, de certo modo, fosse preso, quais foram os crimes que, de certo modo, o Bolsonaro cometeu. Você já sabe que são 4, se estão lá no Código Penal Militar ou se estão no Código Penal, né, o convencional, né, que julga praticamente a todos nós. Você vai saber, de certo modo, tudo isso. Você vai saber se o PT ganhou ou se perdeu com essa CPI ou com essa CPMI. Você vai saber de tudo isso. Você vai saber também se o PT, de certo modo, arrumou um problema com os militares ou não. Quem é que foi aí, de certo modo, né? Pra quem a casa caiu, tá? Quem são os comandantes aí que, de certo modo, vão ser, de certo modo, complicados aí, ou até mesmo pra jaula, junto com o Bolsonaro. Você vai saber de todos esses detalhes. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E como eu já mencionei, vamos lá falar sobre a situação do Bolsonaro. O que aconteceu de fato, de verdade, nisso? Por que o Bolsonaro está sendo indiciado? Você sabe? Não, você não sabe, né? Então eu vou te contar aqui, tá? A situação é essa daqui, ó, que saiu no próprio Globo, tá? Você já viu aqui que os próprios aliados do Bolsonaro, né, admitem que insistir em CPI foi um tiro no pé, foi um erro, tá? Um erro absurdo. E por quê? Bem, você vai saber o que aconteceu. Antes de mais nada, bom, vale a pena a gente lembrar ou vale a pena a gente ver de novo, tá? Como o Globo mostrou, Bolsonaro se reuniu no ano passado com a cúpula das Forças Armadas e ministros da ala militar do seu governo para discutir. Isso aqui é só para você entender o que aconteceu e depois nós vamos para os crimes e vamos saber quem é que pode ajudar o Bolsonaro, quem é que não pôde. Calma, relaxa, tá? Não fica nervoso, não. Tá parecendo aquele cara lá, o Mourinho, que não gosta, que fez um vídeo ontem brabo com o Moro. Mas vamos lá. É o seguinte, o que acontece? Como o Globo mostrou, Bolsonaro se reuniu no ano passado com a cúpula das Forças Armadas e ministros da ala militar de seu governo para discutir detalhes de uma minuta que abriria a possibilidade para uma intervenção militar. Bolsonaro, de certo modo, junto com alguns militares aí, supostamente, queria dar um golpe no Brasil. Se tivesse colocado em prática, o plano do golpe impediria a troca do governo brasileiro. No caso, o Lula não iria assumir. Mas os aliados do ex-presidente também consideram que o governo do Lula tem prejuízos com a instalação da CPMI ou da CPI, já que a relatora pediu aí o indiciamento, de certo modo, dos ex-comandantes da Marinha, do Almirante Garnier, do general Marco Antônio Freire, né, num momento em que o Palácio do Planalto ainda tenta dimensionar a relação com os militares aí, tá? Então, tá aqui um pouco da matéria do Globo falando e tem mais situação complicada? Tem sim, eu vou falar pra você. Antes de mais nada, peço desculpas aí. Antes de mais nada, dá essa força, dá essa moral, dá um like aí. E olha, e é o seguinte, o que de fato aconteceu, tá? Vamos ver a opinião dos bolsonaristas aqui. O que o pessoal admitiu, se eles já estão admitindo, se eles já estão admitindo que o Bolsonaro vai pra jaula, né? O porquê, de certo modo, que os caras contribuíram com isso de uma maneira negativa. Quem tem um amigo como esse não precisa, de certo modo, de inimigo. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Deixa eu já pegar, já deixa um like aí, é de graça. A gente vai falar mais quem é que poderia ajudar o Bolsonaro. Agora é a parte onde nós vamos falar quem é que poderia ajudar o Bolsonaro. Aliados de Jair Bolsonaro avaliam reservadamente que foi um erro a insistir na instalação da CPMI. Só para, abre parênteses aqui, só para você ter mais ou menos uma ideia, só para você ter uma noção, que eu sei que você já deixou o like, tá? Deixa eu explicar. O governo não queria CPI, porque isso era um atraso. O governo do Lula, ele não queria CPMI. Já, calma.
Você deve estar falando assim, Cláudio, eu quero saber quem é que poderia salvar o Bolsonaro de tudo isso, tá? E não salva, e não salvou. Eu vou falar pra você, tá? Mas o que acontece? O governo não queria uma CPI, uma CPMI, porque iria gerar um atraso. O que aconteceu? Eu não sei o que botaram na cabeça do Bolsonaro e falaram assim, não, faz uma CPI, faz uma CPMI que você vai se salvar. Não sei, né? Quem tem amigo desse não precisa de inimigo. Botaram na cabeça dele e, né? E os caras foram pra cima. Agora se arrependeram. E aí você vai falar assim, Cláudio, mas por quê? Bem, o que vai vir agora, o que eu vou falar agora, são coisas realmente assustadoras. Que vai impactar. Principalmente pra um cara que é ex-presidente da República. Você fala assim, mas não. Não é possível. A coisa não pode piorar. Olha, não pode? Dá uma olhada aqui, ó, tá? O que diz aqui na matéria do Globo, que tá dizendo o seguinte, ó. Os amigos do Bolsonaro avaliam reservadamente que foi um erro insistir na instalação, ou seja, eles pediram a instalação da CPMI e agora estão aí, de certo modo, pulando fora, porque só o Bolsonaro e alguns caras que vão sofrer a pancada, tá? Para integrantes do PL, a bancada bolsonarista não conseguiu. Para integrantes do PL, a bancada bolsonarista não conseguiu comprovar a inação do governo Lula no enfrentamento dos ataques golpistas. E eu vou explicar sobre isso daqui. E ainda abriu um espaço para governista ditar o ritmo dos detalhes aí, ou dos detalhes, né? Dos detalhes, dos trabalhos, e voltar os holofotes da comissão para a gestão passada. Ou seja, além dos caras, né, de certo modo, não conseguirem mostrar que o governo Lula foi imprudente, negligente, né, e imperito, eles tiraram do Lula a responsabilidade do governo Lula e jogaram pra cima do Bolsonaro. Ou seja, os caras armaram a própria arapuca para o Bolsonaro, querendo ou não. É por isso que tá dizendo aqui, e o próprio Código Civil fala sobre isso daqui, negligência, imprudência, imperícia e dentre outras coisas. E aí vai culminar no indiciamento do Bolsonaro, que eu vou te falar quais são os crimes, e a casa caindo pro Bolsonaro. Olha pra você ver que loucura que tá isso daqui, tá? O Bolsonaro deve estar na casa dele assim, acabado, arrasado. E aí você fala assim, Cláudio, você tá... Cara, eu gostaria que fosse feita a justiça. Você deve estar falando assim, Cláudio, e aí? O que você acha de... Eu quero que seja feita a justiça, as pessoas precisam disso. Bolsonaro não tinha precisão nenhuma, mas vamos lá. Ele não tinha precisão, necessidade nenhuma de agir daquela maneira. Mas vamos lá, tá? Para integrantes do PL, e aí, né, os caras voltaram a bagaceira pro Bolsonaro. E nessa terça-feira, a relatora da comissão, senadora Elisiane Gama, do PSD de Minas Gerais. Abraço, pessoal de Minas, Elisiane. Eu não sabia que você era de Minas Gerais. Abraço, amo Minas Gerais, tá? Elisiane Gama pediu o indiciamento do ex-presidente da República, o Bolsonaro, para, de certo modo, né, colocar ele, apontá-lo como autor, né, de tudo isso. Seja o autor intelectual ou seja o autor moral dos ataques perpetrados contra as instituições que culminou na invasão e a depredação, de certo modo, da sede dos três poderes. E aí, você deve estar falando assim, e aí, Cláudio, eu quero saber quais são os crimes, conta aí pra mim, calma, você já deixou o like, deixa o like, é de graça, dá essa força, dá essa moral, deixa seu comentário também, que eu vou te falar quais são os crimes, ou pelo menos, né, que a Elisiane Gama apontou aí, que vai complicar a vida do Bolsonaro. E quem mais pode complicar a vida do Bolsonaro, além da relatora aí, da CPI? Tem mais alguém. Uma pessoa, se é que assim eu posso dizer, poderia salvar, e outra pode complicar de vez a vida do Bolsonaro. Deixa um like, dá essa moral, se você é novo, se inscreve, tá? De acordo com ela, Bolsonaro teria cometido 4 crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta aí do Estado Democrático de Direito e, de certo modo, golpe de Estado, todos previstos aí no artigo 288 e 359. Se você quiser, eu posso dar uma lida aqui. Se você aguardar, eu posso dizer pra você mais ou menos o que é, tá? Então, Elisiane Gama colocou aí nas costas do Bolsonaro 4 crimes, tá? É possível que tudo isso, só pra você ter uma ideia, só pra você ter uma noção, pode ser que esses crimes aí podem ser somados, eu já expliquei sobre isso daqui, tá? 8 de um crime, 10 de outro, mais 12 de outro, e aí já mais 30, né? Ao todo 30 e mais 10 de um outro. Aí ao todo
dar 40 anos, ou pode ser esses crimes, podem, se dependendo de como for, eu acho muito difícil, pode ser, salvo engano, acho que esse é o termo, absolvidos. Algum desses, né, crimes aí pode ser absolvidos. Eu acho que não, tá? Se absolver, vai diminuir a pena do Bolsonaro. Se não, aí a pena aumenta, tá? Então, é tudo isso aqui, a casa caindo para o Bolsonaro de modo geral, enfim. Aí vem uma galera aqui que fala assim, é tudo narrativa política, tá? Indiciamento é a mesma coisa que um relatório policial. Significa que alguém fez investigação, ou que alguém que fez a investigação acha que tem indícios, mas quem deve dizer isso é o ministro... Perdão, gente, mas quem vai dizer se há ou não é o Ministério Público, afirma o integrante do PL. E aqui você fala assim, não, mas aí tá resolvido, aqui tá resolvido. Você vai falar assim, não, mas tá tudo certo agora aqui, né, o Ministério Público é o Bolsonaro, não é. Aqui surge mais um outro problema, aí você vai falar assim, mas que outro problema que foi, Cláudio? Bem, eu vou te dizer, isso daqui é uma das coisas assim mais impactantes para o Bolsonaro de modo geral, tá? Deixa eu pegar e falar aqui, né, o que acontece? É aí, aliás, que mora uma nova preocupação entre os bolsonaristas, com o fim do mandato de Augusto Aras. No mês passado, o ex-presidente da República perdeu um fiel escudeiro na Procuradoria-Geral da República para barrar o aprofundamento das investigações. Ou seja, o Bolsonaro, na teoria, poxa, ai, que bom, cara, que felicidade. Não depende da Elisiane Gama, acho que esse é o nome da irmã, né, da relatora lá, gente boa pra caramba. Não. Aí você fala assim, não, cara, que bom, ele deve estar falando, né? Saiu das mãos daquela mulher lá e foi pra mão do Ministério Público. O problema é que o mandato do Aras acabou. E agora é uma nova pessoa que tá tirando tudo, os amigos do Bolsonaro de lá. Aí você fala assim, Cláudio, mas não é possível. Não é possível? Cara, deixa um like aí, ó, pra você ver como é que piora a situação do Bolsonaro e a coisa pra ele só se complica, tá? Era o Aras que tava barrando as investigações, você tá vendo aqui, deixa eu ver se dá um zoom aqui pra você ver, ó. Era o Aras que barrava essas investigações, não era? Ó, agora, ó, um dos temores dentro do PL é de que um novo PGR, indicado de certo modo por Lula, aproveite o material da CPI, da CPMI, para dar um novo fôlego às investigações que estão em curso lá no Supremo Tribunal Federal, cúpula máxima do Poder Judiciário, nos inquéritos que vem conduzido por Alexandre de Moraes, pavimentando aí o caminho de uma eventual denúncia. Ou seja, né, a casa tá caindo de vez. Então, como é que eu posso falar pra você? Se o Bolsonaro achava que tava tudo certo, tava tudo tranquilo, já não tá mais. Não tá. Porque não é mais o Aras que tá lá à frente. Agora a coisa vai ficando pior, tá? A coisa vai ficando pior e tal. E aí você fala assim, mas pode piorar, cara? Ó, o Lula está indeciso com a definição de um sucessor de Aras, mas até aqui a PGR tem sido tocada interinamente pela subprocuradora Eliseta Ramos, que vem desalojando, aliás, do ex-procurador de postos aí estratégicos, como a vice-procuradoria-geral. Então, tá aqui a coisa ficando feia demais para o Bolsonaro e companhia limitada. E, né, é aquilo, né? Eu sempre falei aqui, quem avisa, amigo eu acho que o Bolsonaro, nesse momento, ele deveria, assim como qualquer presidente, deveria ter pelo menos alguém ali, um conselheiro, um cara que é realmente top. Um cara que não tá só pensando na política de um modo geral, né? Mas pensando no ser humano. Olha, isso que você tá fazendo andando de jet ski aí vai dar um sério problema. Um cara que é independente, que não precisa de dinheiro, de cargo no governo, pra chegar e dar... falando assim na linguagem mais comum, chegando e falando assim, pra dar essa ideia no Bolsonaro. Ó, se liga. Esse negócio de você tá andando aí de jet ski pra lá e pra cá, isso não vai dar certo. Sabe por quê? Porque, de certo modo, você está sendo negligente, imprudente, e mais cedo ou mais tarde, futuramente, você vai ser condenado. Mas tem aquela também, quem é que vai chegar e falar pro presidente da República, esse caminho que você tá tomando aí vai te levar pra jaula? E será que o presidente vai ouvir? Então, o Bolsonaro também não é criança na política aí há muito tempo e deve ser responsabilizado pelaquilo que fez, tá? Essa que é a realidade. Então, gente, agradeço a você de coração, obrigado pela presença, obrigado pela força.
Obrigado pelo moral. E falando em relação, assim, só pra poder... O que eu acho de tudo isso, assim, fazendo um resumo gigantesco aí, é assim, na minha visão, o Bolsonaro ele tem que ser responsabilizado. Se ele, né, tiver agido, de certo modo, negligente, imprudente, imperito, né, tiver sido aí imperito, que ele tem que ser responsabilizado. Essa que é a realidade. Não dá pra presidente da República, qualquer pessoa que trabalhe no cargo público, age de modo negligente e imprudente. Até porque, se fosse para ele tomar para si o Estado, lá seria privado. E não é. Você entende como é? Que infelizmente parece que algumas pessoas não entendem isso. Agora, o problema é que quando chega lá na justiça, né, aí fala, não é comigo, não é assim, eu fiz certo, eu não andei de jet ski, eu comprei as máscaras, eu comprei a vacina. Esse é o pior. O pior de tudo isso é a hipocrisia de algumas pessoas que, de certo modo, o bom de tudo isso é que mais cedo ou mais tarde vai aparecer, seja aqui, seja na justiça divina, que muitas pessoas creem. Eu espero que isso ocorra, né, com o Bolsonaro e com todas as pessoas que agiram de modo maldoso. Aqui quem fala é o Cláudio Pereira. Aí embaixo aí segue o Pix, caso você queira, de certo modo, ajudar de alguma maneira. E se você já assistiu até aqui, você já ajudou demais, meu. Beleza? Então, eu vou encerrar que hoje já era até a hora do vídeo subir aí. Abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, faz um L, comenta aí o que você achou de tudo isso, a casa caindo pro Bolsonaro. Abraço.